Começam as últimas negociações para um cessar-fogo na guerra na Ucrânia. Negociações muito difíceis. Vocês já sabem que lá na Arábia Saudita, na cidade de Riad, está acontecendo nesse exato momento as negociações entre a Rússia e os Estados Unidos para se chegar a um acordo de cessar-fogo e não necessariamente de paz para esta guerra que já ultrapassou 3 anos de intensos conflitos e milhões de mortes. As autoridades dos Estados Unidos e também da Ucrânia haviam chegado a um cessar-fogo semanas atrás de 30 dias para que houvesse uma redução das escaladas e assim ambas as partes tomassem as suas devidas medidas, sejam se rearmar ou preparar um novo cenário para uma discussão mais firme e assim se chegar futuramente a uma negociação de paz e de trégua entre as partes. No entanto, a Rússia ela rejeitou, mas nessa rejeição Trump telefonou para Putin e assim eles conversaram por mais de 2 horas para um acordo de fato seja assinado entre as partes, Ucrânia e Rússia, intermediado pelos Estados Unidos e Arábia Saudita, e essas demandas foram inúmeras. E uma dessas questões, uma dessas demandas da Rússia, em que, no meu julgamento, podem fazer a diferença e empurrar de vez a Rússia para assinar um acordo de cessar-fogo, está relacionado com infraestruturas e também fluxo comercial no Mar Negro. Mas, diante de tudo que está sendo feito, esses esforços e também a guerra em andamento, a guerra ainda sendo colocando em prova muitas discussões, muitos interesses ali em risco entre todas as partes, essas negociações atualmente existentes em Riad, que estão acontecendo, estão sendo muito difíceis. Inclusive, a própria Rússia declarou que essas negociações de hoje, que estão em andamento, serão muito difíceis, porque muitas demandas vão ser colocadas, postas à mesa, e assim a parte americana vai discutir, vai observar se vai ser viável ou não, e assim transmiti-las para a Ucrânia, que deve também dar a sua decisão e o seu parecer. Eu acredito também que a Ucrânia ela se encontra numa posição de não ceder tudo, mas ela vai ceder muitas coisas para facilitar esses acordos e diálogos sob risco dos Estados Unidos pressionarem a Ucrânia a tomar uma decisão errada, a tomar uma decisão que pode fazer um checkmate ou uma trégua de um dos lados. Tá? Então espera-se que nessas negociações desta semana, sejam as últimas negociações para o cessar-fogo, não que isso resulte em nunca mais conversar sobre um assunto, mas muito provavelmente essas discussões sejam as últimas nesse momento e nessas negociações, segundo o que eu estou levantando aqui, estão aprofundando alguns detalhes importantes de implementação desse cessar-fogo de 30 dias, baseando-se em questões de infraestrutura energética e também a expansão do transporte marítimo na região do Mar Negro. E um fator importante foi o que disse o enviado especial de Donald Trump para o Oriente Médio, para a Ucrânia, para a Rússia, Steve Witkoff, que ele parece estar muito otimista sobre as negociações de hoje e as futuras que vão acontecer nesta semana, porque logo após o que aconteceu hoje entre Rússia e Estados Unidos, abrirá uma nova negociação entre Estados Unidos e Ucrânia. Então, apesar dessas discussões hoje, até o momento em que esse vídeo de análise está sendo produzido, ainda não obtivemos o inteiro teor das discussões acontecendo lá em Riad. Então, muitas coisas podem acontecer ou não à medida que eu estou lançando esse vídeo agora, no período do meio-dia. Então, eu cito aqui algumas discussões que já foram faladas e outras que estão ainda em debate entre a delegação da Rússia e a delegação dos Estados Unidos, intermediadas pela Arábia Saudita. Vou citar algumas delas extremamente importantes e eu quero que vocês prestem muita atenção. A primeira delas aqui que eu venho
destacar é que essas discussões estão centralizadas sobre infraestruturas críticas do Mar Negro e o fluxo marítimo comercial sobre o Mar Negro, que antes estava sendo garantido através de um amplo acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia, mas que a Rússia definiu que não haveria uma extensão deste prazo, desse acordo, após ataques contra infraestruturas russas por parte da Ucrânia e por parte do envio de equipamentos ocidentais de longo alcance. E isso deixou o Kremlin muito em um estado de raiva e não se sentiu bem expandindo esse acordo de grãos, que poderia também colocar em risco a sua própria segurança marítima na região. Ponto. Então, a Casa Branca ela vem empurrando as duas partes, os dois beligerantes, para um acordo de fluxo marítimo na região do Mar Negro, porque isso é interessante para tanto os Estados Unidos quanto também para a Rússia. Moscou ela está neste momento interessada nos aspectos de exportação de escoamento de seus produtos atualmente retidos e também algumas questões de sanções comerciais que impedem com que esses produtos sejam comercializados em pontos estratégicos do planeta. Então, se um acordo de fato relacionado ao Mar Negro for reativado, a Rússia voltaria a exportar produtos agrícolas como fertilizantes, entre outros grãos, do Mar Negro para o mundo, na região ali do Estreito de Bósforo, assim para a região do Mediterrâneo e assim para o mundo. Isso é importante para a Rússia porque hoje ela é uma exportadora-chave de principalmente fertilizante e alguns grãos extremamente importante na cadeia alimentar global, principalmente na África e na Europa. Não foi à toa que parte dessa cadeia foi para a Europa de redistribuição de grãos durante os acordos de grãos entre Ucrânia e Rússia. E muitos reclamaram, mas por que não estava indo para a África de forma muito específica? Aí houve aquelas desconcertadas das grandes mídias e falaram, não, está indo sim esses grãos para a África. Mas os últimos relatórios, antes do fim do acordo, mostravam exatamente o contrário, estavam indo para a Europa. Então, por que esse acordo de grãos seria extremamente importante para a Rússia? Exatamente porque a Rússia ela é uma exportadora-chave de produtos agrícolas e de fertilizantes, principalmente de potássio, fosfato de amônio e monoamônio, que é o DAP e o MAP, com cerca de 15% de toda essa representação e participação da Rússia no setor global de fertilizantes. Por exemplo, só de ureia, a Rússia ela é responsável por cerca de 20% de toda a participação global. Então, olha que participação da Rússia ela é muito importante, e quando essa guerra ela começou lá em 2022, esse mercado de exportação de fertilizante caiu de forma muito substancial, que prejudicou a cadeia global. Inclusive, por conta dos grãos que ficaram retidos, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, a cadeia de suprimento alimentar do planeta também foi reduzida e assim faltaram alimentos para as pessoas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia da importância desse mercado de fertilizantes, só que no Brasil, o país ele recebeu ou ele importou da Rússia, em questão de fertilizantes, cerca de 23% de todo produto de fertilizante importado aqui no país. Isso corresponde a quase 79 bilhões de dólares só em 2021. Então, esse retorno no mercado, tanto pelo fluxo marítimo, quanto também do escoamento de fertilizantes e de grãos da Rússia, vai beneficiar também os Estados Unidos, que enxergam hoje uma leve redução do poder de consumo, principalmente alimentício, e também no setor energético, como o galão de combustível nos Estados Unidos ficou mais caro do que antes do conflito começar na Ucrânia. Então, o retorno do mercado de exportação, de importação, de fertilizantes e agrícolas da Rússia e a liberação do Mar Negro, tanto pela Ucrânia e quanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, não fazem muito sentido se
as sanções econômicas ocidentais e também dos Estados Unidos não forem reduzidas ou eliminadas, porque a Rússia ela depende de fatores econômicos como a liberação da transação internacional bancária ou bancária internacional para que esses produtos sejam de fato comercializados, pagos e recebidos por empresas ocidentais e empresas transnacionais. Então, por exemplo, o mercado, quando houve esse acordo de grãos, o mercado SWIFT, que é aquele código internacional de proteção global dos bancos americanos, os bancos ocidentais, estava sendo utilizado pela Rússia para fazer essa importação, essa exportação de produtos. Então, quando o acordo de grãos entre as partes caiu, houve também essa sanção sobre SWIFT no governo de Joe Biden. E assim a Rússia ela não conseguiu escoar esses produtos. Então, sem esse acordo de grãos, fica mais difícil a cadeia alimentar do planeta e as exportações de ambas as partes, os beligerantes, mas também fica difícil se um acordo de grão for firmado, se um acordo de livre comércio ali na região do Mar Negro for acordado, mas sem o sistema de pagamento global e outras sanções impostas pelo Ocidente na economia da Rússia não forem levantados ou eliminados. Então fica essa deixa. Não somente um acordo importante, mas também a redução das sanções. Por isso que essas são as demandas principais da Rússia nesse ponto e que está sendo colocada neste momento em Riad. Então, além desse retorno da questão do Mar Negro, a Ucrânia e os Estados Unidos têm uma importante demanda que visa estabilizar as principais preocupações de Kiev. O que seria essa grande demanda? É o fim dos ataques da Rússia, os ataques aéreos contra as infraestruturas críticas da Ucrânia. Mas antes de eu aprofundar nesse tema, peço gentilmente para você se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação e também visitar minha loja de camisetas, que vai ajudar muito na continuidade do meu trabalho, através do site umapenca.com/área militar e, se possível, fazer qualquer contribuição de qualquer valor para o meu Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Então, sobre as infraestruturas críticas, olha só que interessante. Nesse atual andamento que está em discussão lá em Riad, o Kremlin ele confirmou a suspensão desses ataques aéreos contra as infraestruturas ucranianas, após a sua ligação por 2 horas com Donald Trump na última terça-feira, na terça-feira passada, dizendo que essa interrupção ainda estava em vigor. Mas não foi o que aconteceu. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia, elas continuaram desferindo diversos ataques aéreos em todo o território russo e em todo o território ucraniano, principalmente estruturas civis, infraestruturas críticas, infraestruturas militares. Isso é diferente de infraestrutura civil, onde participam ali plantas energéticas que alimentam em cadeia de eletricidade hospitais, escolas, sistemas ali de bombeamento de água, questões hidráulicas, questões também do setor energético. Então, houve essa continuação desses ataques. Então, essa posição da Rússia pode estar relacionada aos ataques contra infraestruturas militares, mas ficou cada vez mais evidente que esses ataques também visaram infraestruturas civis. O mesmo aconteceu com a Ucrânia. De que também a Rússia alega que a Ucrânia desferiu golpes certeiros contra infraestruturas críticas da Rússia. E o que são infraestruturas críticas? É por isso que o acordo passado ficou um pouco a desejar, ficou com uma ambiguidade. Eles deveriam colocar o que são infraestruturas críticas para vocês. Porque para mim, para a Ucrânia, para a Rússia, são questões diferentes. Podem ser infraestruturas militares ou não. Então é preciso deixar bem claro ao colocar esse tipo de demanda no papel. Então essas discussões, elas estão continuando em Riad, vão perdurar por horas lá na Arábia Saudita e está progredindo de forma positiva pelos últimos informes que eu pesquisei e levantei aqui. Então, antes dessa reunião,
houve uma boa conversa entre Estados Unidos e Ucrânia, onde a Ucrânia ela colocou todas as suas questões, suas demandas, aquilo que ela deseja para pôr fim a essa guerra ou entrar num cessar-fogo pelo menos em 30 dias. E foi uma conversa muito boa. E é claro que não há uma previsão para o fim dessas conversas entre Rússia e Estados Unidos, mas após este primeiro encontro unilateral, a delegação da Ucrânia divulgou nota dizendo que planeja se reunir sim com as autoridades americanas, com a delegação americana lá em Riad, lá na Arábia Saudita, e uma delegação ucraniana já está presente lá em Riad, provavelmente desde os últimos contatos e as últimas conversas com os Estados Unidos, e isso dias atrás, e provavelmente vai discutir às portas fechadas o que foi debatido entre Estados Unidos e Rússia nesse primeiro momento, e assim traçarem novas metas e se vai aceitar ou não esse novo acordo que pode ser colocado na mesa na data de hoje entre Rússia e Estados Unidos. Espero que tenham gostado desse momento de análise das negociações, as últimas negociações em Riad para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificação. Entre em minha loja de camisetas, que vai ajudar e muito na continuidade do meu trabalho, através do site umapenca.com/área militar. E, se possível, pode contribuir com qualquer valor para o meu Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.